dia a todos. Não é com alguma emoção que olho para este mosaico e vejo tantos presentes. Estes são os sinais do tempo em que as Assembleias Gerais da ACES passam a ter uma presença recorde de tanta gente, mas isto também é representativo do que é que foi o nosso ano e, portanto, como o Salvador dizia, eu não vos vou tomar muito tempo e vamos tentar fazer desta forma, apresentando 2020, 2021 por junto, uma vez que um ano vem na sequência do outro. E, portanto, eu queria desde já deixar uma mensagem de muito agradecimento pela vossa presença e pelo vosso apoio ao longo do ano, pelo vosso entusiasmo e por vocês terem sido, de facto, sementes de como construir a esperança no meio da crise. Portanto, aqui está o que o Salvador já referiu relativamente aos 3 pontos de agenda. E Ainda passo não de imediato. Diz? Não andou nada, João Pedro, a apresentação. Espera só um minuto. Jorge, foste tu que partilhaste o ecrã, se calhar és tu que tens de poder mandar isso. Não, está tudo controlado. Está tudo controlado, só que eu estava na minha apresentação de PowerPoint e não estava na do Jorge. Peço desculpa. Já está a andar, não está? Já está. Não. Pronto. Agora desapareceu. Agora voltou. No slide não, mas este slide já é diferente do anterior. Agora está. Agora sim. Não. Não. Parece que não fica. Está a andar, Jorge, não está? Já está. Podes seguir. Pronto. Eu não vejo nada. Não. Agora sim. Pronto, sim. Pronto. Então aquilo que nós vamos apresentar-vos é o que será o relatório anual da ACES, que começa com uma nota da direção, e estão aqui os membros da direção que serviram à ACES durante este mandato e que ainda estão a servir. Nós vamos iniciar o nosso último ano de mandato e, portanto, vamos apresentar-vos muito do que é que são o impacto, a pegada, o alcance que pretendemos ter neste final de mandato. Mencionar-vos a presença dos nossos 15 patrocinadores conselheiros, fizeram parte do Conselho Estratégico, reunimos ao longo do ano, 21 parceiros que temos, tivemos mais de 40 oradores, temos 1012 associados no total, e não posso deixar de dizer que, ao olhar para este mosaico, me falta uma cara, mas de alguma forma está presente, que é o nosso Nuno Fernandes Tomás, que estava sempre tão presente e com enorme entusiasmo, enorme alegria, enorme sentido de compromisso, e portanto queria ter uma primeira palavra de gratidão para com o Nuno, para o exemplo que ele foi para cada um de nós e pela forma como nos continuará a inspirar no nosso caminho. Os nossos órgãos sociais, eu creio que estão presentes a totalidade da Assembleia Geral. O Conselho Fiscal, o Jaime, o Nuno Moreira e a Sara Duó, que fizeram a revisão das nossas contas e nos foram acompanhando ao longo do ano. O nosso assistente nacional, Padre José Pinheiro, que também cumpre o seu primeiro ano em seu primeiro mandato como assistente nacional e tem sido uma presença muito, muito grande. A Direção Nacional, que reuniu com uma grande regularidade ao longo do tempo e foi uma das grandes marcas deste ano, foi precisamente a forma como os núcleos foram envolvidos. O nosso Conselho Estratégico, que também nos deu enorme apoio ao longo do ano, não só na forma como nos apoiam como associados, mas na presença constante, na convocatória, na forma como respondem à convocatória e como participam no Conselho Estratégico. A nossa missão e a nossa visão, e o mais impressionante disto é que a nossa missão, que é o nosso propósito, e o mais impressionante é ver no site da ACES 20, 30 pessoas a testemunharem e a repetirem esta missão em modo próprio e na forma como levam esse modo para a vida, e portanto isto faz parte da cultura da ACES, mas acima de tudo é critério para decidirmos por onde devemos andar, como devemos andar e o que é que devemos transmitir. E este é um aspecto que eu queria deixar porque muitas das nossas conversas, discussões, decisões são muito fáceis de ser tomadas à luz desta missão e desta visão. E a partir daqui expandimos o que é que são os eixos estratégicos do nosso mandato, e eu vou passar isto a correr, mas nós
assentamos nestes 5 eixos estratégicos, criar comunidade, em que queremos representar a ACES a nível institucional, seja na UniAPAC, seja junto de outros organismos, através dos nossos associados, portanto queremos ser reconhecidos como uma comunidade. As nossas iniciativas de inspirar líderes, como sejam os Cris na empresa, a ACES Next, a Economia de Francisco. Jorge, estamos os dois a mexer na mesma apresentação e com isso não consigo. Não, é só tu. Sou só eu. E a Economia de Francisco, a maneira como queremos, e os nossos webinars, vamos construir a esperança na crise, não só os webinars como também as tomadas de posição que tivemos ao longo do ano, que foram múltiplas com um alcance absolutamente excepcional. Ao nível de transformar as empresas, a certificação Mais Família e o equilíbrio família-trabalho, a harmonia e a conciliação família-trabalho, e aqui dizer-vos que em muitas destas iniciativas a ACES acaba por ser ultrapassada pela forma como as pessoas se empenham, e aqui fomos muito mais longe e criou-se uma comunidade de organizações que querem viver de forma radical e de uma forma comprometida este aspecto. Os pagamentos pontuais que atingiram números absolutamente extraordinários, mas mais do que os números, caminhamos para uma certificação em que as empresas não só assinam um compromisso de pagamento pontual, mas se comprometem na vida a seguir adiante e a pagar atempadamente. Como é que influenciamos a sociedade? O nosso Portal Ver teve um impacto absolutamente extraordinário no seu alcance. O Fundo Bem Comum, e uma palavra de agradecimento aos órgãos sociais do Fundo Bem Comum e ao Manuel Carim, que o lidera, tem um impacto extraordinário e as empresas com imenso resultado. E, por fim, o sustentar o semáforo da pobreza como meio para erradicar a pobreza e a pobreza dos que estão empregados numa primeira fase, à volta de novo da família. Portanto, há aqui do lado da ACES um restituir da importância da família na sociedade, no mundo do trabalho, e um contributo que a ACES quer dar a este nível. E, portanto, também dizer que já temos parceiros muito marcantes para nos apoiarem nesta iniciativa. E depois dizer-vos que crescemos significativamente na participação dos associados nas ações da ACES, graças a todo este movimento que tivemos. A ACES passou a ter uma dimensão absolutamente nacional e um impacto significativo. A ACES Next, com os jovens dos 23 aos 39 anos e em muita proximidade com a Economia de Francisco, também tiveram um impacto muito grande. E a consolidação dos programas para as empresas, pagamentos pontuais, empresas familiarmente responsáveis, a tal criação da comunidade de parceiros e de empresas envolvidas, e o Ver que teve um impacto significativo na comunicação interna e externa. Portanto, reparem, 1065 associados à ACES. Este número parece que não cresce, mas é um número que se renova e, portanto, nós temos temos vindo a manter uma proximidade significativa com os associados da ACES, e sabemos que estes são números de pessoas ativas e comprometidas com a ACES. Mobilizámos 90 voluntários, 85 iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, a maioria delas foi por Zoom. Tivemos 5.000 inscrições nas diversas iniciativas e programas, 1.433 empresas envolvidas em programas promovidos pela ACES, já impactamos 22.000 famílias com a certificação e somos o 4º país com mais jovens envolvidos na Economia de Francisco, e estamos a criar pontes para os outros países de língua portuguesa com bastante impacto e bastante significado. E, portanto, há um envolvimento grande dos nossos jovens a este nível. E agora, vendo aqui, ano a ano, mês a mês, como é que estamos a evoluir. Começámos janeiro com a renovação do compromisso pagamentos pontual. A comunidade EFR teve um impulso significativo em fevereiro, mas desenvolveu ao longo do ano inúmeras iniciativas. Fizemos uma tomada de posição logo em março, dando inclusive exemplos práticos de como as empresas nossas associadas estavam a reagir à crise
e como elas próprias se mantinham próxima dos seus colaboradores, na forma até como substituíam algumas das carências que eram visíveis já na altura. Fizemos a nossa tomada de posição. Em abril começámos as nossas conferências regionais, e as conferências, para além de regionais, estão abertas ao universo ACES, mas por outro lado abordam temas sectoriais. Fizemos o início do nosso ciclo de conferências Construir a Esperança a partir da crise em maio, e prosseguimos mensalmente com todas estas reuniões. As reuniões de núcleos não foram em junho, mas foram ao longo do ano, mas queremos destacar a forma como os núcleos estiveram presentes e a pegada da ACES. Os nossos investimentos no Fundo Bem Comum foram reforçados ao longo do ano com uma grande dinâmica e com grande impacto. O Portal Ver atingiu uma pegada absolutamente extraordinária ao longo de todo o ano e não queremos deixar de destacar. E fizemos uma reestruturação da ACES, significativa em termos de estrutura de custos e de recursos, e o Jorge falará posteriormente de tudo isso. O final do curso Economia de Francisco ACES Next em setembro, na segunda leva, a abertura do ano nos grupos Cristo na Empresa, que neste momento tem um impacto absolutamente extraordinário, em que mais de 30% dos associados da ACES pertencem a estes grupos Cristo na Empresa. Estamos a partir daqui a desenvolver tudo o que é a espiritualidade de um líder cristão. Estamos com uma grande proximidade também com a UniAPAC. Como vocês sabem, o Bruno Bobon assumiu a presidência da UniAPAC e tem havido um envolvimento e uma proximidade muito grande da ACES, tirando partido desta realidade. A Conferência Economia de Francisco, em Assis, a partir de Assis, e conforme já vos disse, Portugal foi o quarto país com maior representatividade, a nível mundial, com maior representatividade nesta conferência. Estamos com bastantes dinâmicas e as parcerias que temos com as universidades também. E, por fim, em dezembro, e volta e meia perco aqui o contacto, o concurso de presépios, que também teve imenso impacto junto das nossas empresas e com uma adesão absolutamente fantástica. O que é que acontece para 2021? Mantemos as nossas apostas e queremos fazer um congresso nacional com impacto, e gostaríamos de mobilizar e convidar os nossos associados a participarem ativamente naquilo que possa vir a ser o Congresso Nacional. Neste momento não temos ainda uma noção da forma, o formato do que será este Congresso Nacional. No entanto, acreditamos que será uma convocatória de novo a nível nacional, com grande amplitude e envolvendo inúmeros parceiros neste programa que estamos a fazer. A ACES constitui-se, sobretudo, como uma plataforma aberta aos outros e aberta ao mundo. Quais são os nossos desafios para 2021? É precisamente ter uma oferta para cada associado, e quando digo não é uma oferta para os associados, mas para cada associado. Queremos que cada associado se sinta parte da ACES e possa aderir a tudo aquilo que a ACES tem para oferecer. Reparem que este ano começámos também com estas conferências e debates, propostas espirituais, pais e filhos. Começámos com webinars para as famílias, que também foram muito interessantes, e portanto temos aqui uma amplitude de oferta muito significativa. Mas também para as vossas empresas. Queremos que o código de ética seja letra viva, seja algo que nos orienta em critério e na forma como decidimos e na forma como nos comprometemos, na forma como queremos criar impacto. A adesão ao compromisso de pagamento pontual. O número de empresas é absolutamente significativo e temos aqui um número de parceiros que já vos mostrarei adiante, muito, muito marcante. E queremos realizar o sonho de contribuir enquanto empresários e gestores cristãos para a erradicação da pobreza em Portugal. Este programa foi eleito como o programa mais transformador da European Anti-Poverty Network em Portugal, que é uma das nossas parceiras, e já tem o apoio da Fundação Gaudium Magnum e da Fundação Carlos Gulbenkian. Continuamos à procura de novos apoios, mas queríamos levá-lo de uma forma extensa, um programa centrado na família e na erradicação da pobreza na família. E por fim, perdão, peço desculpa.
volta e meia parece que perco aqui o controle da... E por fim, para a sociedade, o que é gerir com humanidade, o apoio à economia social através do Fundo Bem Comum, o pensar a economia através da Economy of Francisco, a promoção da família, a sustentabilidade da empresa e o combate à pobreza. Portanto, estão a ver que nós, a partir da nossa missão e visão, temos elencados os principais pilares de uma forma straight, portanto, absolutamente limpa, fácil de entender, e com isso endereçamos as nossas iniciativas. Eu não vou passar na totalidade por todas estas iniciativas que aqui estão e que vocês podem ver, mas queria aqui dizer um par de notas sobre elas. Primeiro é que estamos a indexar as nossas iniciativas aos ODS e, portanto, porque queremos causar impacto, estamos a fazê-lo e podem ver o que é que são os objetivos, o número de iniciativas, o número de participantes, o número de empresas, o alcance que pretendemos atingir, os ODS que queremos endereçar com as iniciativas e qual é o output, o outcome, o impacto que queremos em cada uma das iniciativas. E vocês vão poder ver que para cada uma das iniciativas que nós temos, de novo, aos vários níveis, criar comunidade, inspirar líderes, transformar empresas, influenciar a sociedade, estamos a indexá-las todas elas desta forma. E, portanto, dizer-vos que, por exemplo, a título de exemplo, o VER teve mais de 5.000 participantes este ano e teve um impacto absolutamente extraordinário, 300.000 visualizações ao nível do VER, ao nível de todo o ano, 5.000 subscritores, 45 newsletters. O Fundo Bem Comum tem 6 empresas no seu portfólio em conclusão de investimento e tem um impacto junto de 8.000 clientes e beneficiários. E o semáforo de combate à pobreza, que nós vamos renomear de alguma forma para tentar pôr-lhe alguma atratividade aqui, também irá ter um impacto muito significativo e é algo que queremos fazer. Reparem como a estrutura base e central de apoio à SEG mudou significativamente. Hoje em dia é um misto de pessoas que colaboram diretamente no seu dia-a-dia e outros voluntários e, portanto, à volta da estrutura central da SEG, do EFR, do Semáforo de Combate à Pobreza, da SEG Next e da Economia de Francisco, do VER ou do Compromisso de Pagamento Pontual, tivemos a generosidade e o compromisso de todas estas pessoas, o que é muito significativo e muito marcante. E, portanto, estando aqui o Jorge Líbano Monteiro, o agradecimento que eu lhe deixo a ele é o agradecimento para todos os que aqui estão e que se comprometeram e que criaram este impacto tão marcante ao longo deste tempo. Não posso também deixar de destacar, quando eu vos digo que a SEG é uma plataforma aberta ao mundo e aberta aos outros, de que para cada um dos nossos programas temos um número crescente e muito significativo de parceiros, que passa pela academia, através de várias universidades, que passa por meios de comunicação social, nomeadamente a Renascença e a Eclésia, que passa através de parceiros de certificação e de operadores que permitem a materialização dessa certificação, que passa através de grandes empresas nacionais que reconhecem precisamente esta pegada e este impacto da promoção da economia do bem comum e da criação de valor para todos e a maximização desse valor, tanto quanto possível para todos os stakeholders e a justa distribuição desse valor, que passa por um conjunto significativo de associações empresariais, onde destaco o compromisso pagamento pontual, onde elas estão presentes, por um conjunto de prestadores de serviço, enfim, financiadores, e depois destacar os nossos patrocinadores, que de facto têm sido parceiros absolutamente fundamentais, extraordinários, na forma firme como se mantêm, independentemente das circunstâncias, e como vão a cada dia reforçando o seu compromisso, a sua ajuda, a sua presença e o ânimo que nos dão para prosseguir este caminho. E, portanto, a todos e a cada um deles, o meu muito obrigado, em nome de toda a direção. Do relatório fará parte os programas
2020 e 2021. Vocês irão ver todos esses programas em detalhe, porque vos vai ser facultado, mas é uma informação detalhada de tudo aquilo que eu acabei de vos dizer e, portanto, se vocês me permitirem, eu vou ultrapassar essa... Vou-vos poupar a isso e iria passar por cima desses programas detalhados. Vou só aqui deter-me em 2 ou 3 aspectos. A nível de associados e núcleos, vocês estão a ver aqui qual foi a variação que tivemos ao longo do tempo. O número de novos associados, portanto, vocês reparem que continuamos a consolidar novos associados. Já há aqui alguém mais que está a mexer, porque isto não sou eu que estou a mexer. Reparem que temos feito uma proximidade muito significativa relativamente aos associados com cotas em atraso, e este decréscimo que temos aqui a verificar, apesar dos tempos de crise, significa um crescente comprometimento que tem havido da parte dos nossos associados. Já vos falei sobre o tema da comunicação e das newsletters. As nossas 5 tomadas de posição que tivemos ao longo deste ano, relativamente ao pagamento a fornecedores e ao papel do Estado, muito em particular. Tivemos aqui várias iniciativas, 3 das 5 iniciativas. A tomada de posição do Vamos Construir a Esperança na Crise, qual foi o desafio lançado aos líderes empresariais, e aqui destaco a extraordinária resposta que tivemos da parte dos líderes empresariais, e depois, na luta pela vida, associámos a outras associações profissionais católicas relativamente a uma tomada de posição. Não posso deixar também de destacar-vos o crescimento extraordinário. Há 12 anos éramos 8 pessoas, hoje, passados 12 anos, são 500 pessoas nos grupos Cristo na Empresa, e esta é para haver grupos Cristo na Empresa tem que haver assistentes espirituais, e portanto este é precisamente a ocupação de um espaço em branco que tínhamos, e que é uma proximidade muito grande com a Igreja e um envolvimento muito grande. Mas estas 500 pessoas reúnem-se mensalmente e são associados ativos e líderes comprometidos em querer viver com impacto. Há a SES Next, que já vos falei várias vezes, sob a liderança do Bernardo Vasconcelos, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário em conjunto com outras pessoas. Destaco o papel da Carminho, muito envolvido, muito dinâmico e com muito impacto, e vamos continuar a crescer e a estar abertos ao mundo e a estar aberto aos outros. A Economia de Francisco, que também foi uma iniciativa muito marcante na qual os nossos jovens se envolveram ao longo do ano e que também vai prosseguir, e arranjaremos formas de continuar a prosseguir todo este tipo de iniciativas. O Construir a Esperança na Crise, compromisso de pagamentos pontuais. Volto aqui atrás para vos referir o número de organizações aderente. Reparem que vamos em 1417 organizações e queremos chegar ao final de 2021 com 2.000 organizações. Portanto, é um impacto muito significativo. O número de iniciativas que temos levado a cabo, o número de participantes e a forma como todos respondem é absolutamente extraordinária. E o Portal Ver, que eu já vos referi, com mais de 5.000 participantes, um alcance muito significativo de 300.000 visualizações, e queremos prosseguir também nesse sentido. O nosso Fundo Bem Comum, que eu já vos referi, e o semáforo de combate à pobreza, de erradicação da pobreza, onde queremos, numa primeira fase, tornar visível o invisível, numa segunda fase, tornar possível o impossível, e numa terceira fase, tornar este impossível como possível e acessível. E é nesse sentido que queremos evoluir. Este não será um programa levado a cabo pela SES a full, mas em parceria com muitos outros, na criação de um ecossistema que possibilite o combater este flagelo. O Papa Francisco, na Laudato Si, refere muitas vezes: não vale a pena falar sobre temas de ecologia se não incluirmos a empresa. E, portanto, transformar a ecologia integral em ambientalismo
é uma visão míope das realidades. Nós queremos ter e ser promotores de uma ecologia integral, e isso significa, obviamente, cuidar da casa comum, cuidar do nosso planeta, que é talvez a coisa menos cuidada que existe, na palavra do Papa Francisco, e, obviamente, combater a pobreza. E, portanto, temos todos os meios ao nosso alcance para o fazer, e seria muito bom que as nossas gerações se comprometessem a deixar uma pegada absolutamente transformadora para o futuro do mundo. E tenho dito, e obrigado pela vossa atenção e pelo vosso compromisso e pela vossa paciência em me ouvirem. Muito bem, então, e aqui dar também rapidamente aqui as contas deste ano, para se conseguir aqui assumir. Okay. Há aqui 4 grandes ideias em relação às contas da ACES. A primeira é que temos uma realidade financeira frágil, embora menos frágil do que noutros anos, mas de qualquer forma temos uma realidade frágil. Desenvolvemos a nossa ação numa base anual, portanto temos as receitas provenientes dos associados e dos patrocinadores e, portanto, essa é a realidade com que vivemos anualmente. Não temos fundos próprios e não temos fontes de rendimentos também anuais que sejam asseguradas à partida. De qualquer forma, temos conseguido ao longo dos últimos anos, e, portanto, de vários longos anos já, apresentarmos sempre resultados positivos, cumprindo todos os projetos assumidos pela direção e, coisa importante também para nós, mantendo sempre o compromisso de pagamento pontual aos fornecedores, que é aqui um desafio que temos de começar em casa se queremos propor a todos os outros. Por outro lado, há aqui uma melhoria da nossa situação da sustentabilidade financeira da associação, se em 2016 30% das despesas base, sem projetos, no fundo aqui aquilo que é necessário para assegurar a base de funcionamento da associação, se antigamente era coberta unicamente em 30% pelas cotas dos nossos associados, hoje em dia, em 2020, temos 59% desse valor coberto pelas cotas individuais dos associados. E depois temos algumas empresas também que se mantêm com grande fidelidade a toda a ação da ACES, que é preciso podemos contar com eles, mas de qualquer forma é uma realidade totalmente diferente em termos da sustentabilidade da associação, tem que ser melhorada, devia ter 100% das suas despesas base coberta pelas cotas dos associados. De qualquer forma é um caminho que queremos continuar a fazer e que sentimos que há aqui um caminho já feito. Por outro lado, também ao longo destes últimos 2 mandatos houve aqui um reforçar de todos os mecanismos de controle da aprovação das contas, e por isso temos hoje connosco também aqui a auditora, temos o Conselho Fiscal, mas tem-se levado muito a sério todo este tema por uma questão de transparência total das contas e para não haver qualquer dúvida, e portanto as contas são aprovadas ao longo de 2 meses e com a intervenção de muita gente para garantir que tudo está conforme. E por isso elas este ano também, mais uma vez, foram auditadas, não têm reservas ou ênfase que estejam apresentados, nem nenhuma referência do Conselho Fiscal, mas depois isso darão essa nota a seu tempo. Em relação aos grandes... Eu postei uma nota sobre 2020 e sobre 2021, mas se calhar entrava aqui neste quadro que nos dá o resumo do orçamento de 2020, do que é que foi realizado também neste ano e depois do que é que propomos para 2021. Portanto, este ano houve um resultado positivo de 21.211. Relembro que, embora este resultado nos agrade, ele é só possível graças ao trabalho voluntário de muitos que estão connosco e, portanto, se tivéssemos que pagar a estes voluntários que nos acompanham durante todo o ano, não seria possível atingir estes resultados. E, portanto, mais uma vez, a estrutura funciona, mas é frágil nesse sentido. Portanto, essa nota. Dizer que este ano foi um ano interessante, porque implicou aqui mudar muitas coisas, mas felizmente também ao longo deste ano tivemos os nossos patrocinadores que também se mantiveram com grande fidelidade neste projeto da ACES e por isso também nos possibilitou olhar para toda a realidade de uma forma diferente. E por isso, se repararem nos custos, né, entre as despesas orçamentadas e realizadas, houve aqui uma mudança muito grande, uma diminuição muito grande, mas relativamente aos projetos e às atividades que estavam em volta disso. Para 2021, a nossa proposta é manter o padrão de custos que vem dos últimos anos,
portanto, manter esta proposta também em termos de pessoas dentro da associação, não para a estrutura, mas ligadas à realidade de cada projeto. Portanto, hoje em dia temos uma estrutura mínima, que no fundo são 2 pessoas, e depois a partir daí todas as outras, por todos os projetos, têm pessoas que são afetas, pessoas que têm um conhecimento dessa realidade do projeto e que podem trazer valor e fazem esse trabalho numa base de ligação a projetos. E, portanto, esta estratégia começámos há 3 anos atrás, eu acho que deu resultado e foi isso também esta mudança de estratégia que nos possibilitou passarmos pelo ano 2020 de forma tranquila. Para o orçamento para 2021, portanto, tem aqui um resultado positivo de 3.500 euros, mas há ainda muita ação para fazer durante o ano. E, portanto, o nosso comprometimento da direção é, além desse, tentarmos também melhorar o máximo possível em relação às contas. Aqui alguns quadros só para ajudar também a perceber aqui a ligação entre 2020 e 2021. Portanto, temos aqui em 2020, em relação à origem dos fundos, que a maior parte, de 39%, vieram de cotas. Esta diminuição do valor não é que as cotas vão diminuir, pelo contrário, queremos manter a agressividade, entre aspas, no pedido das cotas dos associados, mas é porque, à partida, havendo mais atividades realizadas já no regime presencial, os custos da associação aumentam e, por isso, a percentagem das cotas sobre o total das despesas diminui. Os patrocinadores também, o valor mantém-se parecido e os projetos, esses sim, então temos aqui um crescente de receitas ligadas aos projetos e também de despesas. Em relação à aplicação de fundos, os fundos para a vida corrente da ACES, para este funcionamento de base, mantêm-se parecidos. Em relação ao pessoal, vão aumentar, nesta lógica de novos projetos e de colocação de pessoas também nos projetos que necessitam, e depois também a parte toda ligada aos projetos em curso. E o rácio que vos tinha falado há bocado, que é deste crescimento, das cotas sobre os custos gerais e pessoal, portanto, estes custos base da associação, sem os seus projetos. Em relação ao contributo dos programas que temos em curso, que penso também é uma abordagem também que é interessante ver, no fundo o que podemos ver é que só temos aqui 3 programas, ou 4, se pensarmos nas formações, temos 4 programas que têm um retorno da associação e, portanto, conciliação, família e trabalho, pagamentos pontuais e bem comum, portanto, estes 3, e os pagamentos pontuais tiveram um valor mais alto este ano porque não houve atividades presenciais e, portanto, houve aqui menos custos das atividades que vamos fazer, e dos programas que implicam um investimento maior da associação, continua a ser o VER, e, portanto, que também neste momento só tem uma jornalista connosco, mas tem tido mais dificuldade em conseguir financiamento próprio para esse projeto. E por isso tem sido aqui um investimento maior da ACES. Em relação à ACES Next, também temos aqui um valor de 17.000 euros de investimento no próximo ano, que nos parece também que é relevante por aquilo que a ACES Next tem feito e para o potencial que pode ter como a ACES Next e como futuro da própria associação. E aqui também, em relação às empresas e a pobreza, também contamos aqui um valor negativo. Mas, como veem, estão mais ou menos equilibrados os programas, exceção para o VER, que embora o esforço grande que se fez de reestruturação, continua a ser um investimento forte todos os anos da ACES. Depois estão aqui espelhadas as demonstrações financeiras e qualquer questão mais detalhada que queiram, depois também estamos disponíveis para responder. Salvador. Obrigado, Jorge. Obrigado, João Pedro, pela apresentação detalhada daquilo que foi concretizado em 2020 e do que é também o plano para 2021. Perguntava se alguém quer algum esclarecimento adicional sobre o relatório, sobre as contas, ainda antes de passar a palavra ao Jaime Basto, o Presidente do Conselho Fiscal, para se pronunciar sobre as contas, se há algum esclarecimento que queiram
Jorge, preciso da tua ajuda para ver se há alguém a querer. Do que consigo ver. Mas como tem a possibilidade também Então, se calhar ia pedir ao Jaime Basto que, enfim, se pronunciasse sobre as contas de 2020 e aproveitava também para se pronunciar sobre o plano para 2021 e o orçamento. Jaime. Sr. Presidente, bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Então, eu começava pelas contas. Isso. E de uma forma rápida, o Conselho Fiscal tinha aqui 4 breves notas. Uma primeira sobre o Conselho Fiscal. Começando pela composição do Conselho Fiscal, para lembrar que o Conselho Fiscal é constituído pela Sara Zuó, que eu acho que está presente, pelo Nuno Moreira, que eu não ouvi, não sei se está, e por eu próprio, não é? Quanto à obrigação do Conselho Fiscal, quando o Conselho Fiscal está-se a pronunciar aqui sobre as contas nos termos estatutários, o artigo 21 dos estatutos que nos dá nos incumbe desse dever, não é? E quanto aos trabalhos realizados pelo Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal presta contas a esta Assembleia e informa que acompanhou a atividade da ACES durante o ano e no fim do ano analisou as contas em detalhe com a direção da ACES e também com o Revisor Oficial de Contas. Passando à nota número 2, sobre as contas. Bom, as contas foram analisadas por uma sociedade de Revisor Oficial de Contas, representada pela nossa associada Fátima, que está aqui presente, e a sociedade considera que as contas estão certas, que basicamente estão elaboradas de acordo com o normativo que se aplica, que são as normas contabilísticas para as entidades do setor não lucrativo, e que as contas espelham de forma correta a situação financeira da associação. De referir que a Sociedade de Revisores, para além deste relatório da auditoria, fez também um memorando do trabalho da auditoria, em que analisa as contas, em que explica a metodologia de trabalho que foi efetuada, em que explica as matérias relevantes da auditoria e que faz algumas recomendações à direção, e é um memorando muito detalhado, muito profissional e muito útil. Para além da opinião da Sociedade de Revisores, o Conselho Fiscal gostaria de salientar sobre as contas o seguinte. Como já foi referido pelo Jorge, tem a ver com o reforço da solidez financeira da ACES nos últimos anos. Há este rácio que o Jorge já comentou, que é a cobertura das despesas gerais pelas cotas. Esse rácio atualmente é de 59% e em 2016 era 35%. Há aqui uma melhoria muito significativa. Para além disso, o Conselho também realça o facto de a Associação ter um resultado positivo em 2020, apesar dos tempos difíceis, da pandemia e dessas dificuldades não previstas. Passando agora à nota número 3, que tem a ver com o relatório da direção. Portanto, o relatório já foi apresentado em termos gerais. Como viram, é um relatório detalhado, bem organizado, de fácil leitura, e eu diria que é uma leitura recomendada a todos os que se interessam pela nossa associação e querem conhecer a sua atividade com mais detalhe, não é? Não foi comentado, mas o relatório incluirá também uma proposta de aplicação de resultados. Posto isto, passando à nota número 4, que é o nosso parecer. O nosso parecer sobre as contas, tendo presente aquilo que eu já disse, é de que esta Assembleia aprove as contas, o relatório e a proposta de aplicação de resultados. Eu, seguindo a sugestão do Sr. Presidente da Assembleia Geral, iria agora comentar já do orçamento, na parte do orçamento, não é? Portanto, em relação ao orçamento, o orçamento já foi apresentado.
Portanto, o que é que há a dizer? O Conselho Fiscal analisou o orçamento e fez várias verificações, nomeadamente sobre a razoabilidade dos pressupostos, viu que as estimativas, quer dos proveitos, quer das despesas, são razoáveis. Não é? Verificou que o orçamento cumpre o normativo contabilístico aplicável na associação, verificou que é um orçamento equilibrado, porque tem um saldo positivo, e verificou os cálculos do orçamento e que estão certos. Não é? E assim, é também da opinião de que esta Assembleia aprove o orçamento apresentado. E era basicamente isto que eu tinha para partilhar com esta Assembleia. O Conselho Fiscal está à disposição para qualquer esclarecimento adicional e também refere, mais uma vez, que está aqui na Assembleia a Fátima Amorim, que é a revisora que analisou em detalhe as contas e que emitiu a opinião e que também que seguramente está à disposição para qualquer pergunta que entendam necessária. A Fátima gostaria de também fazer uma intervenção, portanto, faça favor, Fátima, devia ter começado. Muito obrigada, aliás, peço desculpa por isso. Por amor de Deus, muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia Geral, muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, muito obrigada, Sr. Presidente da Direção, João Pedro, e muito obrigada também ao Jorge. Bom dia a todos. Eu queria só dizer aqui duas pequeninas coisas. Antes de mais, é um prazer, é um gosto fazer parte da ACES, é um gosto trabalhar com a ACES, e eu queria publicamente reforçar as palavras do Presidente do Conselho Fiscal, o Jaime Bastos. As contas estão corretas, os procedimentos de controlo estão de ano para ano a melhorar, sendo certo que com uma estrutura tão reduzida e mesmo ao nível da segregação de funções é muito difícil garantir isso, mas são feitos todos os esforços. Queria agradecer o espírito de equipa e o ambiente profissional e a empatia que existe, quer com a direção, quer com a contabilidade. Só nos é possível fazer o trabalho que fazemos porque é fácil trabalhar com esta direção, é fácil trabalhar com a contabilidade e, portanto, numa perspectiva dinâmica de melhoria contínua. Portanto, do ponto de vista do trabalho de auditoria, ele foi desenvolvido com um nível de materialidade muito reduzido para prestarmos um bom serviço, para sermos um exemplo e para que todos possamos defender publicamente e privadamente à SES os seus valores e a sua missão. Por último, para não me alongar, eu queria propor, se me permitem, não enquanto revisor oficial de contas da ACES, mas como humilde associada, um voto de louvor e de confiança, quer na direção, quer no Conselho Fiscal. E, portanto, era assim que eu queria terminar a minha intervenção. Muito bom dia, obrigada. Muito obrigado, Fátima. Antes de passar à votação, e que faremos em separado, porque poderá haver votos distintos em função dos pontos, portanto vamos votar os 3 pontos em separado. Perguntava se algum associado quer algum esclarecimento adicional ou fazer alguma intervenção antes de passarmos à votação. Sr. Presidente, dá-me licença? Faça favor. Não sei se dá o momento oportuno, mas uma vez que este ponto é o ponto que trata da vida da ACES em 2020, eu gostava de partilhar com todos e com toda a amizade que, ao ouvir as palavras do Sr. Presidente, me comovi com a alegria que senti ao ouvir estas palavras do João Pedro e do Jorge. Penso, por isso, que perante que ouvi realmente, queria felicitar todos, o Sr. Presidente e todos os que pertencem à ACES, e também, por outro lado, dar graças a Deus ter possibilidade de ver ainda na minha vida todo este desenvolvimento e toda esta pujança da ACES. Parabéns a todos e graças a Deus. Salvador, dás-me licença? Oh, bom dia. Faz favor. Não, isto Opa, estou a enrolar aqui o fio. Desculpem lá.
Eu queria acompanhar as palavras do João Alberto e queria acompanhar as palavras da Fátima, de voto de louvor. Estou muito impressionado com o trabalho que foi desenvolvido. Eu tenho a ideia, quando vejo coisas muito bonitas, que a beleza é Deus a falar, a rezar connosco. Em vez de sermos nós a rezar, é Ele que está a rezar connosco. E é muito bonito, é a beleza em si, ver o testemunho que esta associação está a dar e dá. E faz-me lembrar que ela nasceu, tanto quanto nós fizemos na investigação da história, ela nasce em Fátima nos anos 50, creio, e nessa altura o bispo de Fátima, de Lisboa, Leiria, diz ao fundador da UCSID, não é? O que nasce em Fátima dá sempre bons frutos. E é impressionante como esta árvore vem dando frutos e é muito bonito de ver. Portanto, acompanho o voto de louvor e acho uma excelente ideia e muito merecida. Queria apenas fazer uma pergunta ao João Pedro, que é no fundo, saber dar-me trabalho para fazer. Acho muito interessante a ideia do semáforo da pobreza, só não percebi o que é que nós, nas organizações, mesmo agora já não as dirijo, já não dirijo a minha, a Manuel Leitão, o que é que vamos fazer? Quer dizer, qual é o papel que temos para fazer? Gostava de fazer essa pergunta, se podias elaborar só um bocadinho sobre isso, porque acho a ideia muito, muito interessante. Sim. Dizer-vos o seguinte, Portugal está na cauda da Europa relativamente ao tema da pobreza. Aliás, até estamos a ver neste momento como o debate sobre as moratórias, Portugal teve uma adesão absolutamente acima da média europeia e agora vai representar aqui uma situação que pode vir a agravar essa mesma pobreza. E para terem presente, Portugal tem, antes de apoios sociais, 44% da população portuguesa em situação de potencial pobreza. Portanto, é uma situação muito significativa. Depois, essa percentagem reduz-se significativamente com muitos apoios sociais, assistencialismo, na sua maioria, e da parte que sobra, portanto, são 28% de níveis de pobreza, já baixou para 21%, enfim, há números distintos, mas 10% dos potenciais pobres são pessoas empregadas. Isto significa que o mundo do trabalho continua a gerar pobres. Ainda que a maioria, a situação de extrema pobreza sejam famílias desempregadas, famílias numerosas, famílias com ascendentes ou descendentes, são as famílias de maior pobreza, dentro dos empregados há pobres. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos utilizar uma ferramenta chamada semáforo de avaliação da pobreza, que vai fazer uma avaliação dos níveis de pobreza em cada família dentro das organizações, precisamente para endereçar estes novos pobres, muitos deles que resultam dos tempos de pandemia, e é a própria família, numa autoavaliação, em que avalia 6 componentes fundamentais, portanto, pobreza material, pobreza habitacional, pobreza no acesso à educação, no acesso aos transportes, no acesso à comunidade, situações de inclusão ou exclusão, enfim, muitas outras componentes são avaliadas dentro da família. Nós muitas vezes repetimos que não há pessoas pobres, há famílias pobres. E, portanto, esta autoavaliação vai ser feita. Como vocês imaginam, devido ao RGPD e à necessidade de preservar estas próprias famílias, estas situações vão ser mantidas em anonimato ao nível dos empresários e gestores, mas eles vão saber que têm 3, 4 famílias ou nenhuma em situação de potencial pobreza e quais são as áreas específicas que essas famílias vão precisar de ajuda. E a partir daqui vamos montar um ecossistema de assistência e de ajuda que permita endereçar as situações destas próprias famílias. Portanto, isto não, como imaginam, não é despejar de dinheiro e vamos aumentar salários e vamos promover tudo isso e fica o tema resolvido. Não. O que nós queremos é que seja a própria família o agente de transformação para que ela própria possa sair da sua situação de pobreza. Eu gostaria que nós olhamos para o semáforo como uma ferramenta, um meio
para alcançar um fim maior, que é o contributo que os empresários cristãos querem dar para a erradicação da pobreza, numa ótica e junto dos seus mais próximos. Papa Francisco na Fratelli Tutti pergunta: o que é que fizeste ao teu irmão? Aquele que eu coloquei ao teu lado, aquele que eu coloquei perto de ti, de que forma é que o cuidaste? E é esta a resposta que nós queremos dar. E, portanto, nós gostaríamos de transformar a forma como a pobreza tem sido tratada no nosso país, com assistencialismo, mas com determinado tipo de intervenientes, e, portanto, queríamos puxar novos intervenientes para todo este problema e para a forma como endereçamos todo este tema e transformar a partir das famílias. Portanto, existe aqui uma intenção de transformar, uma intenção de dar centralidade à família e uma intenção de que os líderes e empresários católicos cristãos deem um sinal à sociedade do seu compromisso na erradicação da pobreza. Obrigado, João Pedro. Eu proponho então... Sr. Presidente, posso? Não sei se está a ouvir. Faça favor. Olha, eu peço desculpa de tornar a palavra nesta altura, mas é depois da intervenção do João Pedro Tavares. Sinto-me quase uma obrigação de intervir. Eu, em primeiro lugar, queria associar-me a todo o que já foi dito pelos antecessores quanto ao trabalho que tem sido vindo a ser desenvolvido pela ACES e felicitar por isso. E que isso seja, de facto, um estímulo para ainda fazer melhor. Mas eu queria dar uma palavra sobre a pobreza e de facto, pensar que isto é um tema que, para além de ser central e de nos obrigar a todos, é também, há uma urgência também em relação àquilo que pode ser feito. Eu estou inteiramente de acordo com o que disse o João Pedro Tavares, porque devemos olhar também para a família, ou talvez basear-nos na família em relação a isto, porque a família, vamos ter casos de pobreza envergonhada, vamos ter casos de dificuldades enormes, que retiram dignidade até à própria vida. Há pobres individuais, isso há do sem-abrigo e outros, mas se nós pudéssemos, perante aquilo que se espera do final das moratórias, para além daquilo que se vai agravar com a crise económica que aí vem, há aqui um sentido de urgência que eu acho que nós temos de também atender, para além dos estudos que se possa fazer, para além daquilo que se possa planear a prazo. E isso era, na minha opinião, e também recorrer um pouco àquilo que o Papa Francisco tem vindo a defender, já aqui se tratamos da Laudato Si, da Fratelli Tutti, como olhar para o lado. Se nós envolvermos apenas, ou tentarmos auxiliar as famílias, mas envolver nisto também as famílias daqueles que vivem bem. Como é que nós podemos partilhar ou motivar um convívio entre os have e os have not? Aqueles que têm, portanto, com um sentido maior de proximidade e um sentido também de não apenas ser as contribuições que vêm das empresas e tudo mais, mas as famílias que têm partilharem um bocado com aqueles que não têm. E isso, como é que isso se pode estruturar? Como é que isso se pode fazer num clima de proximidade? Poderá ser, não sei, é evidente que isso é muito difícil alargar a todo o país, mas talvez se possa fazer uma experiência piloto. Talvez, eu, aliás, penso falar disso com a rede portuguesa de antipobreza, que também está a pensar muito sobre isso. Como é que nós podemos motivar as pessoas que neste momento têm a partilhar um bocado daquilo que têm a mais para com aqueles que têm a menos? E isso, como é que isso pode ser feito num prazo muito curto? Porque há aqui um sentido de urgência forte. Isto é em relação à pobreza. Eu queria também dizer que em relação às contas, e gostei muito de ouvir o que foi dito, pelas contas certas, é só uma pergunta talvez uma pergunta para o Jorge. Eu vi falar, eu reconheço essa fragilidade estrutural da financeira da ACES, mas o que é que poderia ser feito para melhorarmos isso? O que é que se podia fazer da nossa mão para ajudar a que essa fragilidade pelo menos diminua? Não é para ultrapassar, mas pelo menos a diminuir, para que tenhamos um futuro mais tranquilo de poder agir em relação àqueles que precisam.
Muito bem, fica, em relação ao primeiro tema, fica essa nota e esse desafio para reflexão da direção e sobre a questão concreta sobre como pode ser melhorada a situação financeira da ACES, tendo sido a pergunta feita ao Jorge. Jorge, aguardamos com expectativa a tua resposta. A resposta. Não, eu acho que aqui a ACES sendo feita por pessoas e a ACES é só constituída por pessoas, aqui eu acho que a grande questão é conseguirmos melhorar aquele rácio que falei há bocado. No fundo é conseguirmos ter mais associados e se calhar cada um dos associados que possa também poder dar mais e fazer uma cota especial que existe. Portanto, no fundo, eu acho que é por aqui. A ACES tem que crescer e tem que conseguir essa sustentabilidade através dos seus próprios membros. E depois, a partir daí, dá essa segurança que é possível para construir a associação e construir novos projetos que depois podem ter empresas que os apoiem. Mas aqui o apelo que eu fazia era, no fundo, ajudarem a trazer mais associados e aqueles associados que puderem passar do associado normal para associado patrocinador, portanto, mudar a sua cota de 120 euros para uma cota mais elevada, isso ajudaria muito a, no fundo, garantir, sustentar esta associação e assim ela também ser expressão do interesse e da generosidade dos seus próprios membros. Muito bem. Obrigado, Jorge. Iríamos passar agora... Salvador, agradeço... Posso só... Diz, Jorge. Só queria aqui, como associado, fazer aqui alargar o voto de louvor que foi feito à direção, mas também a todos os colaboradores e a todos os voluntários que são essenciais para avançar com isto. Portanto, temos aqui a Isabel Penha, o Luís João Pereira, quer dizer, são 2 voluntários que estão em pleno nestes projetos. Lembrar a Carminha e a Helena Oliveira, que é tanta gente que trabalha aqui, que estava naquela fotografia, e que sem eles não era possível fazer isso. E, portanto, gostava de propor que esse voto fosse alargado a todos os colaboradores e voluntários. E uma segunda proposta que gostava de fazer era também fazermos um voto de agradecimento pela vida do Nuno Santos Tomás e por tudo aquilo que ele fez por esta associação e por aquilo que ele foi. Muito bem. Estes duas propostas ficarão para o fim e, portanto, iríamos passar à votação do relatório de atividades e das contas, depois de ter ouvido também a Fátima Amorim e o Jaime Bastos como revisor oficial de contas e como presidente do Conselho Fiscal, respectivamente, e, portanto, perguntava se alguém vota contra o relatório e as contas, se alguém se abstém, está então aprovado por unanimidade o relatório e as contas. Temos um segundo ponto, que é a aprovação da proposta de aplicação de resultados, e relembro que a proposta de aplicação de resultados é que o resultado apurado de 21.211 euros seja aplicado em resultados transitados, e perguntava se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está aprovada por unanimidade também a proposta de aplicação de resultados. Passávamos ao terceiro ponto, que é a aprovação do plano e orçamento para 2021. Se alguém vota contra, se alguém se abstém, está também aprovado por unanimidade o plano e o orçamento para 2021. Isto é muito fácil, esta Assembleia Geral, isto é fantástico. E então acolhi aqui as propostas feitas de um voto de louvor tanto à direção como ao Conselho Fiscal, a que eu alargava aos restantes órgãos sociais como associado e a toda a equipa, como o Jorge referiu, que me parece que de facto o trabalho feito é excepcional e verdadeiramente inspirador e nos tempos que vivemos a ACES revela-se ainda mais necessária do que nunca e, portanto,
queria também, pessoalmente, e como associado, associar-me a este voto de louvor e a estes reconhecimentos e aos testemunhos que já foram dados. E, portanto, perguntava se alguém vota contra este voto de louvor, alargado a todos os órgãos sociais e a todos os colaboradores da SES. Se alguém se abstém, está então aprovado por unanimidade o voto de louvor. E por último, o agradecimento pela vida do Nuno Fernandes Tomás, como foi sugerido, que penso que todos estarão de acordo em se associar a ele. Não havendo nada em contrário, está também aprovado esse reconhecimento e esse agradecimento pela vida do Nuno Fernandes Tomás. E concluíamos assim os pontos da agenda. Perguntava se há mais algum ponto que algum associado queira sugerir. Não havendo... Só, já agora, desculpa, não querendo abusar, mas convidava todos, hoje às 9h15, vai haver uma via sacra organizada pela SES Next e com o Padre José Pinheiro, também o nosso assistente, e portanto convidava todos aqueles que ainda não se inscreveram, que ela está aberta a participarem. Portanto, às 9h15, Bernardo, confirma-me só que é 9h15, penso que sim, hoje à noite. Portanto, todos aqueles que quiserem chegar, onde receber também o e-mail, mas era bom estarmos todos juntos também nesta via sacra. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Não havendo mais nenhum ponto, agradecer a todos, dar os parabéns a todos os que são mais ativos naquilo que é o caminho percorrido pela SES e desejar a todos também uma Santa Páscoa e muito obrigado a todos pela vossa participação ativa e empenho naquilo que é a missão da SES. Obrigado a todos e um abraço. Obrigado a todos. Deus, obrigado. Obrigado. Santa Páscoa. Obrigado. Obrigado. Uma boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigada, Santa Páscoa.